Go Go Power Rangers! Ah, quem não se lembra dessa música, né? Pra muita gente foi parte da infância. Era quase um ritual. Chegar da escola, jogar a mochila no canto e ligar a TV pra ver aqueles adolescentes incríveis lutando contra monstros. Mas, olha que interessante. Assim como os heróis mascarados, a série que a gente tanto gostava também tinha uma identidade secreta. E é aqui que a conversa fica boa. Porque por trás de todas aquelas explosões, dos megazords gigantes, existe uma história de origem que a maioria das pessoas aqui no Ocidente nunca ficou sabendo. E acredite, essa história muda completamente o jeito que a gente olha para a série. Bom, vamos mergulhar nisso então. A verdade nua e crua é que Power Rangers não é uma série americana de raiz. Na verdade, é uma adaptação, quase um Frankenstein da cultura pop, montado com pedaços de uma franquia japonesa que é um sucesso absurdo e, mais importante, muito mais antiga. A fórmula que eles usaram foi, na verdade, genial e muito econômica. Pensa só. Eles contratavam atores americanos para filmar as cenas do dia a dia, sabe? O drama no colégio, as conversas com o Zordon. Mas, na hora da luta, quando eles gritavam "é hora de morfar", aí a mágica acontecia. A maior parte do que a gente via na tela era, na verdade, material que veio direto da série original japonesa. E que série era essa, afinal? O nome é Super Sentai. E ela existe, pasmem, desde 1975. É a base de tudo. Mas seria um erro pensar que Power Rangers é só uma tradução. As diferenças entre as duas são gigantescas e dizem muito sobre as culturas de cada país. E a escala dessas diferenças é de cair o queixo. Super Sentai é uma verdadeira instituição no Japão, com mais de 46 temporadas e também é bem mais sombrio. Personagens morrem de verdade, tem sangue, os temas são mais adultos. Isso porque as regras para TV infantil lá são bem diferentes. Enquanto isso, o Power Rangers que a gente conhece foi todo suavizado para o público americano. Trocaram a origem científica dos poderes por magia e cortaram a violência mais pesada. E claro, essa edição toda acabava criando uns problemas de lógica. Esse comentário de um fã no Reddit resume a situação perfeitamente. Às vezes, as lutas em Power Rangers pareciam meio sem sentido, né? É que a parte da filmagem japonesa que explicava a estratégia, o pulo do gato, era simplesmente cortada. Ver a versão original, então, era como resolver um mistério que os fãs daqui tiveram por anos. Então, deu para perceber que não era só um trabalho de recorta e cola. A Saban, que era a produtora, teve que fazer um trabalho ativo de americanizar o material japonês para que a série fizesse sucesso por aqui. Mas o que significa americanizar uma série de heróis japoneses? Bom, as mudanças foram muito além de só trocar as vozes. Eles mexeram em coisas bem profundas, como o gênero dos personagens, etnia e até na estrutura de como a história era contada. A primeira grande mudança, e essa é uma curiosidade bem legal, foi uma troca de gênero. Lá na versão japonesa chamada Zyuranger, o time tinha 4 homens e só uma mulher. Para o público americano, os produtores queriam mais equilíbrio. Então, o Ranger amarelo, que era um homem no Japão, virou uma mulher nas cenas americanas, a nossa querida Trini Kwan. A outra mudança fundamental foi na etnia do elenco. O elenco japonês, obviamente, era todo composto por asiáticas. A versão americana criou uma equipe que parecia um daqueles comerciais de revistas, sabe? Um herói branco, um negro, uma asiática, uma descendente de latinos. Era uma visão super idealizada da América, um caldeirão de culturas onde todo mundo vivia em harmonia, sem nunca, jamais tocar nos problemas raciais do mundo real. E apesar da série ser meio conservadora em alguns pontos, ela também quebrou umas barreiras. Tradicionalmente, o Ranger Vermelho é o líder, o chefão do time, e quase sempre é um homem. Mas ao longo dos anos, Power Rangers teve várias mulheres assumindo o uniforme vermelho, um papel de liderança máxima. Isso mostrou uma flexibilidade que a versão japonesa, por exemplo, demorou um pouco mais para adotar. Mas talvez a maior prova de que Power Rangers criou uma identidade própria seja um único personagem. Um cara que ficou maior que a própria série e que simplesmente não tem um equivalente no Super Sentai. O nome dele é Tommy Oliver. O ponto principal aqui é o seguinte. No Japão, a cada temporada, o elenco muda. É um time novo, uma história nova, ponto final. Mas o Tommy Oliver, vivido pelo Jason David Frank, ficou. Ele começou como Ranger Verde do Mal, depois virou o heróico Ranger Branco, se tornou o líder como Ranger Vermelho em 2 equipes diferentes e anos depois ainda voltou como mentor, o Ranger Preto. A jornada dele passou por 5 equipes. Isso era algo que nunca tinha acontecido. Ele se tornou a espinha dorsal da franquia. Como um fã uma vez escreveu num blog, ele sozinho valia por um time inteiro. E é isso mesmo. O Tommy Oliver é a maior criação original de Power Rangers. E foi ele que deu uma continuidade e um ícone
para a série que a diferenciou para sempre das suas origens japonesas. Só que a evolução da série não foi moldada apenas por decisões criativas, não. A realidade do mundo dos negócios, da grana, teve um impacto gigantesco, ditando onde e como a série seria produzida. Lá no comecinho dos anos 2000, aconteceu uma coisa muito importante. A produção saiu da Califórnia e foi parar do outro lado do mundo, na Nova Zelândia. E essa mudança, que continua até hoje, não foi por causa das paisagens, não. Foi por um motivo bem mais pragmático. A resposta para muitas perguntas dos bastidores de Power Rangers é quase sempre a mesma: dinheiro. A mudança para Nova Zelândia foi uma decisão puramente financeira que, no fim das contas, acabou salvando a série de ser cancelada. Vamos entender essa história direito. Primeiro, custo. Era muito, mas muito mais barato filmar na Nova Zelândia. Tinha incentivo fiscal, a mão de obra era mais em conta, enfim, os custos caíam drasticamente. Segundo, a Disney, que tinha comprado a franquia, estava planejando cancelar a série. A mudança foi uma espécie de ultimato: ou fazem mais barato, ou a gente acaba com tudo. E terceiro, e essa é a parte mais curiosa, a Disney nunca quis de fato os Power Rangers. Eles vieram num pacote junto com outro canal que a empresa queria. Dizem que eles tinham até um pouco de vergonha da franquia. Mudar a produção para tão longe foi também um jeito de manter a série meio escondida. Só que, longe dos olhos dos executivos da Disney, uma coisa totalmente inesperada aconteceu. Os produtores lá na Nova Zelândia ganharam muito mais liberdade criativa, e essa liberdade deu origem à temporada mais ousada, mais sombria e mais elogiada pela crítica de toda a franquia. A temporada de 2009, Power Rangers RPM, não começa numa escola ensolarada na Califórnia. Ela começa no fim do mundo. A humanidade foi quase exterminada por um vírus de computador chamado Vendix, e os poucos sobreviventes vivem numa única cidade protegida por um domo. E o resultado foi uma série que abordou temas que ninguém jamais esperaria de Power Rangers. A Doutora K, a mentora do time, foi uma criança prodígio que foi sequestrada por uma agência do governo. Os personagens lidam com amnésia, com implantes cibernéticos. Tem até uma crítica social bem clara à elite rica que se isola enquanto o mundo pega fogo. Era basicamente uma série infantil disfarçada de drama pós-apocalíptico. RPM foi a prova final. Power Rangers não era mais só uma sombra do Super Sentai. A série tinha desenvolvido a própria mitologia, os próprios íconos como Tommy, e agora tinha a capacidade de contar histórias super complexas e sombrias que eram totalmente suas. Ela tinha se tornado uma entidade própria, independente. E isso tudo deixa a gente com a pulga atrás da orelha. A história por trás de Power Rangers é essa jornada fascinante de adaptação, negócios e evolução criativa. Isso faz a gente pensar: se uma série que parecia tão simples e escondia tanta coisa, o que mais que a gente amava na infância tem uma identidade secreta só esperando para ser descoberta?